Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Show CDL SAP, onde a gente vem contando histórias de pessoas que realmente fazem a nossa cidade, a nossa comunidade, a CDL de fato acontecerem. Onde a gente vai buscando inspiração, motivação para continuar, mas principalmente boas histórias para que a gente possa entender como tudo aconteceu, um pouco do que está acontecendo e o que a gente imagina que pode acontecer nessas histórias. Eu sou Matheus Hermann, estou com meu colega Michael Hag e hoje a gente vai conversar com uma pessoa ilustre. Vamos lá, obrigado Matheus. Então hoje nós estamos fazendo mais um episódio aqui no CDL e a gente está com o Flávio Bart, onde a gente vai querer saber as histórias da vida dele, de como tudo começou e também entender como é que foi esse start para começar a empreender, Bart. Pode contar um pouquinho para nós como é que foi tudo isso? Eu acho que vai vir, pelo olhar dele, vai vir um filme na cabeça. Vamos lá. A gente vem de um tempo que as coisas eram um pouco diferentes da atualidade. Hoje as coisas são bem mais dinâmicas, digamos assim. Eu comecei com a nossa empresa em setembro de 1990. Então, agora, nesse mês de setembro, faremos 35 anos. Bem num período bastante conturbado da história do nosso país, logo após ter assumido o governo o nosso ex-presidente Fernando Collor, no qual implementou uma mudança significativa na nossa economia, onde afetou basicamente o país inteiro, de uma forma muito abrupta, digamos assim, onde houve congelamento das finanças de todo mundo, deixando, digamos assim, todo mundo com o mesmo valor no bolso ou na conta, que eram na época R$50 ou R$500, eu já nem me lembro mais. Posteriormente, a nossa moeda mudou de nome, passou para real. Então, eu trabalhava no banco, já fazia, na verdade, comecei em 79 no banco, fiquei até 90, maio de 1990, aonde eu já não me sentia mais, digamos assim, confortável em estar trabalhando dentro de um sistema que era, digamos assim, muito dinâmico, para não dizer uma loucura completa, porque aquele período inflacionário era algo absurdo e tudo recaía no banco, porque era interessante o banco arrecadar, seja o que for, até carnezinho do baú ele cobrava, rifa, se alguém fizesse, o banco interessava arrecadar, porque ele jogava tudo no sistema financeiro, tal do overnight. Você colocava lá 1.000 e no outro dia já tinha 1.010, muitas vezes, chegava a 1% praticamente na virada da noite. E quem não estava abrigado dentro do sistema financeiro via as suas economias ali serem corroídas de uma forma muito forte. Posteriormente, quando isso tudo foi sendo acalmado, esse sistema inflacionário, houve um ingresso de a população toda para dentro do sistema de consumo, onde o dinheiro passou a render mais no bolso de cada um. E, digamos assim, a gente viveu um período de consumo, de giro da economia que trouxe bastante retorno e onde foi possível uma expansão e a gente ter um certo crescimento. Hoje estamos assistindo mais uma vez uma mudança muito forte no nosso país. E o país, economicamente, ele vive de sobressaltos. Exatamente. Sempre é uma surpresa a cada ano, a cada mudança de governo, a gente vê umas mudanças muito abruptas. E para o empreendedor, isto requer muita persistência, perseverança e mudanças, muito rápidas. É interessante a tua visão nesse recorte assim, inicial da nossa conversa,
que é um ponto aí de 35 anos, né? Sim. E o quanto foi avassalador, movimentos lá atrás, e a economia sobe, desce, sobe e desce. Só nessa tua fala, né? Vamos lá, mais de 3 décadas, o quanto não estabilizou. E o ponto do empresário, do empreendedor, que tu estava dentro, digamos, num sistema formal, né? Bancário, CLT, Extremamente formal, né? o banco, e Extremamente. tu optou pelo empreendedorismo, por se tornar empresário. Mas acho que aí é o ponto. Esse é o Matheus. ponto. O que é que te fez naquele momento entender não é mais para mim, como a gente fala, né? Isso aqui não é mais para mim e eu vou empreender e principalmente assim, Flávio, naquele segmento, né? Em que momento vocês optaram por isso, né? Como é que foi essa história da empresa lá no começo? Às vezes as coisas, né, parecem um tanto programadas, né? Mas, no meu caso, não houve uma programação no sentido de começar a empreender, né, com uma visão assim de empreendedorismo. O que ocorreu, assim, eu saía do banco, justamente porque a gente viveu um período muito conturbado. Eu trabalhava na tesouraria, aonde era o coração do banco, né? Dinheiro, um período de muitas indústria calçadista aqui, se implementou na época o cheque salário, porque já o dinheiro em espécie já era complicado você trabalhar com grandes empresas, por exemplo, uma Paquetá Calçados, na época tinha 4.000, 5.000 funcionários, né? Uma Ebani tinha 1.200, 1.500, se eu não me engano, era isso aí. Aí tínhamos o Calçados Lígia, na época também, eram várias empresas, e Calçados Flama, e aí foi uma sequência de empresas adotando o sistema de cheque-salário, onde tudo caía no banco, no fim das contas, porque as pessoas, o comércio arrecadava e vinham trocar aqueles cheques, salários no banco. E o dinheiro não saía do banco tão imediatamente, mas à medida que vinham se fazer esses descontos, então, assim, você tinha que ter uma previsão de dinheiro muito alto, né? Então, e tudo, o banco era o coração de tudo na época, era uma loucura isso. E a agência abria lotada e fechava lotada. Você tinha um prazo para sair ali da agência, período, né, de trabalho era até às 5h30, mas eu não saía antes das 6h30, 7 horas, todos os dias, né? E iniciava, era às 9 horas, mas eu começava às 8. Então, com 1 hora de almoço, mas eu fazia 15 minutos, quando eu fazia, né? Então, assim, era um ritmo de trabalho muito puxado, sempre foi, né? Dali para negócio, quando eu saí, na verdade, eu não saí imediatamente para empreender. Eu saí, a minha esposa trabalhava numa indústria, que era metalúrgica Shear na época, e eu saí para ir trabalhar com o Geraldo da Delmac, onde lá ele vendia lápis, papel, caneta, borracha. E eu fui fazer isso. Fiquei 3, 4, 5 meses ali, percebi assim, não vai dar para mim ganhar dinheiro. Mas tu trabalhava onde daí? Da Delmac? Eu fui trabalhar na Delmac, meio ano. Uhum. Né? E aí vi que não vai dar para dinheiro. Aí eu fui trabalhar com compra de estoque de calçados com uma figura bastante conhecida, que é o Mauri Facini. Ele até hoje ainda tem a empresa dele, né? Me foge o nome agora aqui, não estou me lembrando, mas trabalhei um ano com ele. Aí nós, nesse meio tempo, a minha esposa saiu da empresa e disse, vamos botar uma loja, vamos fazer, tá. E a gente tinha uma pessoa muito conhecida no Rio de Janeiro, que era o Eduardo, que era um grande amigo, né? E não, eu sei onde é que vocês podem pegar produto, que é lá no Rio, na Baixada Fluminense, Vilar dos Teles. Hoje nem se pensa em ir lá, né? Já era um risco naquele período, você imagina hoje. Né? Onde é dominado, né, por facções e o crime, digamos assim. Mas havia uma indústria muito forte de confecções lá. E a gente sempre gostou da confecção. Sempre, eu sempre gostei muito, né? Então, dali para esse negócio começar dando certo, digamos assim, não demorou muito,
porque a gente trouxe um produto que na época era do Rio de Janeiro, que não tinha tanta gente trazendo para cá, e, né, com o meu conhecimento um pouco de finanças ali, eu comprei tudo à vista. Naquele período você ganhava grandes descontos, e eu repassei esses descontos todos para aqueles produtos. Então, assim, de uma loja que eu brinco, era uma loja de fotografia, né? Você usava, mas você era fotógrafo? Não, não. A loja era o tamanho 3x4, o tamanho da loja. Quem não é mais jovem não vai entender. A fotografia 3x4, ela emoldura todos os documentos, né? Sua carteira de identidade, carteira de motorista. Na época, hoje é tudo digital, então já mudou também, né? Então a loja era uma loja pequena, histórico. e a gente ali conseguiu ter produto, né, de muita qualidade com preço muito baixo. E isso foi se disseminando, foi um contagiando o outro falando. E eu tinha um certo feeling para a coisa já e fui sabendo muito comprar, né? Eu sabia... Na arrancada, vocês foram felizes nas compras mesmo. Teve giro, a mercadoria girou. Exatamente. Isso é... Assim, a gente abriu em setembro, né? O time também. Veja bem, setembro, outubro, novembro e já é Natal. Nosso maior período de vendas. De vendas. E a loja era tão pequena que tinha umas prateleiras de aço ali, bem conhecidas de todo mundo. Quem não tem essas prateleiras de aço aí nos negócios? Ali tinha 4, 5, 6 prateleirinhas. Eu tive que botar uma peça na prateleira de baixo, uma de cima, 2 na do meio. Tá entendendo? Porque limpou a loja, né? A gente criou desde o começo. A Lisete também gostava muito, né? Ela ainda gosta de criar, né? Embalagens criativas e premiações. E dali para frente, a coisa foi andando e só crescendo. Ficamos 1 ano e meio ali naquele ponto e daí passamos para o prédio do Sulina ali onde a gente comprou. E alguns, mas tu vai mexer numa coisa que tá dando certo, tu vai sair daqui, olha que não pode. É mais ou menos aquela história, não mexe no time que está dando certo, mas se você mexe para melhor... Exatamente. Né? Eu acho que isso nunca me passou pela cabeça, né? Eu pensava sempre em crescer, né? E aumentar. E servir melhor aquele que é o meu grande patrimônio, né? A gente sabe que é o nosso cliente. É o cliente, né? Querendo ou não, então, todo mundo... a gente sempre procurou servir melhor o cliente. Isso sempre foi o que nos guiou e nos guia até hoje, né? Fantástico, né? Essa percepção de negócio, o Tino, é interessante perceber essa correlação que tu estava no sistema financeiro, daí tu foi para o outro lado do balcão mesmo, né? Fazer a venda, realmente a questão do produto, a apresentação, e focando no cliente, né? Querendo ou não, pegando essa relação do, né, CDL, comércio, toda a parte histórica. No banco, o cliente não tinha opção, né? O cliente era por necessidade. Já na loja, realmente o maior patrimônio, atender bem. Sim. Essa tu virou a chave muito bem e muito rápido nesse exercício de empreendedorismo, né? Na época, vai abrir uma empresa. Mas eu vou te dizer uma coisa, Matheus. Assim, sempre o que me pautou foi atender bem, né? O relacionamento já era um foco para ti. Já no banco, né, eu sempre procurei atender muito bem o cliente do banco. Né? Eu sempre tive preocupação. Porque o que o cara vai no banco? Ele quer quitar uma duplicata, um carnê, ou ele quer resgatar algum dinheiro e tal, ou, né, economizar, depositar o seu dinheiro lá para movimentar, girar. Então, assim, você quer o quê? Rapidez e eficiência. Exatamente. E eu sempre procurei fazer rápido e eficientemente tem que ser ágil, o meu né? atendimento, né? Porque tempo é money, né? É money. Tempo é dinheiro. Então, a gente necessita sempre ter esse cuidado. Então, eu chegava a fazer, na minha época, nossa, hoje impensável, eu acho, né? Fazia 1.200 autenticações num dia. Eu trabalhando como caixa, posteriormente eu fui para a tesouraria. Era uma loucura, aquilo era... Sempre digo, o banco ali era uma fábrica de fazer maluco. Antes que eu enlouquecesse, eu saí, né? Porque era assim, vocês não fazem a dinâmica que era, a ideia por aquele Olha, período. Flávio, eu trabalhei no banco
Já bem depois, né? Em 2006 até 2008. E eu também fiz essa escolha de sair do banco antes de ficar louco. Porque já ali era. Eu lembro que a gente recebeu um cartãozinho Imagina que era antes. auxílio psicológico. Se a gente precisasse, a gente podia ligar. Eu pensei, se eu tô recebendo isso aqui é porque alguma coisa tem, né? Qual o De- banco? HSBC. Ah, sim. Nossa, era... E assim, eu nem trabalhava na tesouraria, não fazia autenticações, era mais na retaguarda ali e tal, né? Mas é uma dinâmica, é um controle, uma coisa assim, realmente. Porque o coração do banco, ele é o caixa, né? Tudo passa por ali, né? Desde a conta corrente, cobrança, depósito, né? Tudo circulava no caixa. Então, naquele período, ainda mais, né? Porque havia esta necessidade para você não perder dinheiro. Cada dia que você perdia com o dinheiro no seu bolso, ele desvalorizava, né? Porque assim, saiu-se do rentismo financeiro, né? Aonde o produto ele era uma moeda de troca, ele valorizava. Hoje o produto desvaloriza, é diferente. Né? Você compra um produto, eu não trabalho com alface, que é um produto extremamente perecível, mas ele tem um período dentro do meu negócio, e a partir daquele período, se ele não sai, ele perde muito valor. E é muito rápido. E é rápido, né? Cada vez mais rápido. A oferta é muito grande, muito ampla. Né? Então, hoje, ainda mais do que ontem, é necessário entender muito do mercado e saber comprar muito bem. E isso ainda não é um indicativo de sucesso e de retorno. Né? Então, as variáveis hoje são muito maiores. Né? Mas, Flávio, vendo dentro desse ângulo, então, né, sobre desafio, porque é um desafio dia a dia, né? Sim. O que tu pode dizer, assim, que foi o teu maior desafio dentro de todo esse período, né, de empreendedor? O que tu entende que é o teu maior... Ou os maiores, né? Porque deve ter alguns, mas que tu lembra assim, nossa, esse aqui foi um divisor de águas. Que eu poderia dizer? Olha, sempre tem muitas situações, né? A gente teve um período em 2005, 2006, a gente abriu uma loja lá em Lajeado, no Unishopping. E logo posteriormente a minha esposa ficou grávida e ela teve que ficar acamada esse período todo, né? Ela tinha um problema o colo do útero não segurava, né? À medida que a gravidez ia evoluindo, o peso fazia com que a criança, né, fosse expelida. Então, demorou-se ali até descobrir isso, ela teve que fazer cerclagem, que é costurar o colo do útero, e ela tinha que ficar em repouso absoluto. E a gente abriu essa loja lá. E no primeiro ano, assim, a gente até teve bastante sucesso ali. Posteriormente, o shopping como um todo, por ser de interior, os hábitos são diferentes. Muda muito. Muita diferença. Para vocês terem ideia. Loja. Era a segunda loja daí. Era Sapiranga lá. Que foi a experiência da expansão. Isso. Logo ali, a gente começou a ampliar um negócio e viu que não era bem assim, né? Você precisa ter um capital de conhecimento e estrutura muito forte, mesmo que seria mais uma loja apenas. Mas a gente ficou 2 anos e meio para 3 lá, quando, me lembro, até a Paquetá fechou antes de nós lá. A Paquetá também havia uma loja lá na época, no período que eles estavam muito bem, né? Sim, as lojas Paquetá estavam expandindo. Eles fecharam antes de eu sair de lá, né? Aí, como eu conhecia muito bem o administrador do shopping lá, que era o Miguel, um amigo até hoje, eu disse, Miguel, assim, não, vou botar alguém lá para fazer controlar lá, né, que se está vendendo, ou está tendo desvio, ou tal e tal e tal. Disse, não, mas não entrava ninguém mesmo, a gente sabia. Estava vazio. O shopping era ruim, né, porque os hábitos de consumo do interior são muito diferentes. Hoje já mudou tudo novamente, né? Hoje a informação ela é dinâmica, ela é instantânea. Instantânea. Né?
Às vezes eu até brinco, a informação chega antes do fato acontecer, né? Porque é tão rápido. Então, assim, eles fizeram ali o monitoramento e realmente ele deu razão, né, para nós e a gente acabou fechando lá o negócio. Então, assim, aquilo ali foi impactante. E logo na sequência nós abrimos mais uma loja de material esportivo. Aonde também não havia a presença, mesmo sendo ao lado da nossa, a gente abriu no mesmo prédio, no prédio Sulina, mas eram portas diferentes, as pessoas gostavam do atendimento nosso, queriam unificar a cobrança toda, mas eram razões diferentes, não podíamos fazer essa. E também tivemos que optar para unirmos. Então, nós aumentamos nosso espaço novamente, e deixamos tudo num só. Aí, posteriormente, abrimos uma loja em Campo Bom. Ali, né, eu fui mais assertivo, bati na questão de ponto, tinha que ser naquele determinado lugar, de um negócio que já estava em funcionamento, já estava andando, já tinha um conhecimento. A gente só deu uma melhorada e tal, e estamos até hoje lá. Posteriormente, abrimos outra loja em Taquara. Havia um projeto de expansão. Antes da pandemia, nós gastamos em pesquisa, bastante pesquisa, gastamos um bom dinheiro. Consultoria, contratamos mais 2 consultores a preço bem caro. E logo na sequência entrou a pandemia. Pandemia, não. Assim, até nós viajamos para a Alemanha para uma feira para pegarmos subsídios, principalmente de iluminação e exposição. E o que aconteceu? Lá já se falava, né, nos efeitos da pandemia, e quando nós chegamos aqui, 19 dias depois fechou tudo. Foi bem o ponto, né? Vocês foram para a Alemanha e voltaram para... 19 dias depois fechou tudo. E assim, eu sempre digo, feliz ou infeliz? Eu acho que eu fui feliz, porque se eu tivesse aberto os pontos, já tivesse iniciado o processo, ou mesmo já comprado mercadoria, investido em pessoas e tal, porque seriam mais 2 pontos, nós talvez hoje, não sei se eu estaria aqui tendo essa conversa com vocês, né? Porque a gente sempre tem... a motivação conta muito, né? Então, esse período ali foi bastante complexo também, né? Então, a gente tirou o pé do acelerador, conversamos, passado tudo, o cenário era outro, né? O cenário foi totalmente outro. As pesquisas teriam que ser todas atualizadas, né? Chamamos o cara da pesquisa, ele também estava numa dificuldade, porque todo mundo ficou abalado financeiramente. Sim. Né? Nós, não digamos que passamos incólumes, né? Mas tivemos atitudes ali que minimizaram bastante para nós, né? E principalmente, mais uma vez, na compra, porque o que nós vimos? Alguns fornecedores apavorados, Sim. precisando de dinheiro, e nós nos ofertaram. Eu não sei, digamos assim, para mim, negócio é uma via de 2 mãos. Isso aí, é duplo. Né? Não adianta só eu ganhar e você não. Na minha visão, eu vou estar te prejudicando. A relação ganha-ganha. Isto eu não consigo aceitar. Né? Então, não é explorar o outro. Né? As pessoas estavam com problema financeiro, a gente estava capitalizado, conseguimos fazer boas compras, onde conseguimos ainda vender muito barato, tendo uma lucratividade. Foi ainda o que nos ajudou ali naquele período. Tu conseguiu repassar o desconto que tu recebeu Total. E fazer o dinheiro girar, né? Exatamente. Mas volta para o princípio. Porque É tu falou exatamente que foi isso que tu fez lá no começo. Exatamente. Né? Tu conseguiu fazer no começo e posteriormente fez de novo. Né? Num momento de extrema dificuldade. Né? Para todos. E que era sem prazo, né? Hoje a gente está em 2025, né? Estamos gravando e conversando, mas tu falava isso 2020, 2021, mas não se tinha um prazo do quanto exatamente isso. Essa é uma perspectiva de quando retomar a normalidade. Exato. Né? Isto foi bastante complexo, porque você tem que decidir naquele momento o que vai te trazer um resultado lá na frente. Então, assim, por exemplo, eu cancelava os pedidos
né? Ou mantinha os pedidos em carteira. Porque se eu cancelo e retoma, eu não tenho o que vender. Não tem produto para retomar a normalidade, né? Então, assim, e se eu recebo e permanece tudo fechado, Não. você sabe que o ar do negócio se chama money, mais uma vez, né? É dinheiro. Então, precisa-se de dinheiro para se manter, né? Exatamente. Né? Então, a gente ali teve atitudes. Claro que as empresas, por si só, acabaram também não faturando e não produzindo, onde também colaborou. Não vamos poder entregar, tal. Então, assim, eu recebi aqueles que conseguiram entregar e comprei algumas oportunidades. Exato. Então, ali, né, a gente usou um meio termo que acabou... E também um pouco de jogo de conhecimento, mas ao mesmo tempo também algumas apostas, né? Uma dose de sorte de tu conseguir... Tu estava capitalizado para a expansão. Tu não iniciou a expansão. Se tu chega a iniciar e tem o desencaixe financeiro, porque ninguém sabia, né, que ia acontecer até acontecer. Exatamente. Então, realmente concordo contigo, né? A dose de sorte. Deu azar, deu sorte, eu expandi, veio uma pandemia. Não, dei sorte. Porque tu ainda estava capitalizado, né? A gente sempre tem que olhar, né? Cada situação que nos acontece, né? Tem uma historinha que conta mais ou menos essa história, né? Me aconteceu um problema. Meu filho lá passou por uma situação gravíssima, não pôde embarcar na viagem. Mas que azar. Aí a viagem, o avião caiu, todos morreram. Mas que sorte. Né? E assim vai indo. Né? Então, a gente sempre tem que analisar, né? Bem, olhar com calma, mantermos a calma, né? Diante, digamos assim, do maior caos, aqueles que conseguirem, né, tentar manter a calma. Porque, às vezes, o desespero bate. Né? E é normal. Nós, como seres humanos, somos, né, sempre muito eletrocardiograma, né, altos e baixos. Né? A gente é assim. Hoje a gente acorda de um jeito, amanhã acorda de outro. Então, a gente ter a consciência, né, de entender isso na vida da gente. Né? Porque o mar nem todo dia acorda da mesma forma. Né? Exato. A natureza é assim também. Então, a gente tem que procurar, né, ser conscientes, né, e buscarmos o equilíbrio. Né? E ainda assim, Flávio, buscando o equilíbrio e tendo toda essa vivência, né? Com episódios desde da crise financeira, do Collor, a pandemia, olha a jornada do que já passou. Hoje, 2025, qual seria o teu maior medo? Se é que o pessoal, o profissional, tu olha assim o mercado, o cenário todo, a economia, mão de obra, Meu medo sempre foi cara. Não ter dinheiro para pagar as contas, é quebrar. Permanece o mesmo. É o mesmo, e eu não consigo dominar ele. Muito bom. É o mesmo sempre. E é de uma forma meio de brincadeira, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Né? Na verdade, é isso. O meu temor sempre foi esse. Desde o início, quando tu começou, sempre, permanece hoje. Sempre. E o medo não é algo ruim. Né? Pelo contrário. É algo que nos traz o alerta de que algo pode não dar certo. Perfeito. E esse algo não dando certo, qual vai ser a minha atitude? Né? Qual vai ser, assim, digamos, o que vai me manter no equilíbrio ali? Né? E hoje, em matéria de negócio, quer queiram, e continua, e vai continuar sendo, é a questão financeira. Sim, domina, né? Acaba dominando. Óbvio que perpassa por uma série de questões. Mas, a partir do momento que você não tem como honrar os seus compromissos, o resto vem atrás. Mas, Bart, você não toma decisões, digamos assim, equilibradas muitas vezes. Você vem apagar um incêndio, você não vem precaver-se dele. Mas me chama a atenção quando tu falou ali antes sobre a questão lá do banco. Porque a tua preocupação no banco era que fosse cumprido com as pessoas que tinham o cheque para receber, né? E tinha que ter um encaixe de dinheiro, né? Para bancar aquelas pessoas que iam lá buscar resgatar isso, né? E para te entender, cara, na época, assim, eu tinha agência, ali chegava uma agência
de banco particular não é uma agência de banco do Estado, né, estatal, seja ele qual for. Banco do Estado mesmo, ou Banco do Brasil, ou outros que haviam na época, ou a própria Caixa Econômica. A gente fazia o serviço de 3 funcionários de um banco estatal. Isso eu digo para vocês assim, ó, de 3 no mínimo. Era bater o escanteio, voltar lá na defesa para defender e fazer o meio-campo ainda, né? Então, a dinâmica era muito Mas olha quanto diversa. que isso perpassa por o que tu tem que fazer dentro do teu negócio. Exatamente. Né? De ter ali o dinheiro, que nem é teu propriamente dentro de um banco, mas tu ter o desencaixe para dar para a pessoa, né? E ela, quando ela vai lá, a mesma coisa dentro do negócio, né? Tá preocupado em atender bem, né? O cliente também, os fornecedores e todo mundo que tem que ter o recurso financeiro alinhado ali, né? Para que tu possa fazer frente, né? E nessa visão, né, Flávio, ironia ou não, né? Desde o início do negócio, tu veio do sistema financeiro e tua preocupação até hoje é o financeiro. Sim. Que tu diz o eletrocardiograma, né? A vida do empresário. E o que é o sangue que circula o corpo todo de uma empresa? É money, é o dinheiro. Se tu não tem sangue para circular, o corpo morre. Se não tem dinheiro para circular na empresa, Você a empresa não tem morre. crédito. O seu fornecedor vai te olhar com certa restrição. Provavelmente você já vai pagar mais caro, porque o risco de eu vender para você é maior. É maior. Então, daqui a pouco, o Embu tem uma taxa a mais ali, um valor, uma tabela diferenciada, tá entendendo? O risco tá ali, né? Exatamente. Então, Cooperação. a gente sempre tem que olhar com muito critério essa questão, né? Mas, assim, na época, o banco aqui, nós tínhamos... Era muita gente, chegava em períodos de grande movimento, que era o período do pagamento da folha salarial, chegava a ter 20 caixas. Isso que nós tínhamos um posto na Paquetá, que tinha 3 caixas lá dentro, tinha um posto na Ibane Calçados, tinha um na prefeitura e depois, posteriormente, tinha um em Nova Hartz. Descentralizou por necessidade de volume, né? De demanda. Era muita demanda. A Nova Hartz não tinha condição de ter uma agência, mas podia ter um posto avançado. Né? E todo o movimento diário de lá tinha que ser repassado pela agência aqui. E tudo caía ali e tudo circulava muito pelo caixa. Então você tinha que fazer toda a demanda, o somatório das duplicatas, dos depósitos, despachar para processamento em Porto Alegre, onde passava o malote às 5h30, isso tudo tinha que estar pronto, porque estes depósitos, esse processamento, seja ele qual for, não fosse feito no dia, era muito dinheiro que se perdia. E o transporte, a logística, é carro forte, para um lado e para o outro. Questão do... Às vezes a gente utilizava carro forte, mas muito o Banco do Brasil fornecia, né? Porque os bancos resgatavam lá. Faziam um documento, era um cheque, digamos, chamava documento de saque bancário, que era DSB, entre os bancos, né? Acho que não sei se isso prevalece hoje em dia ainda. A questão de dinheiro hoje está muito diversa. É muito né? diversa, porque não tinha tanta diversidade, né? Eu fiquei imaginando o volume dos postos avançados dentro da Paquetá. Era fora, muita grana, cara. E o dinheiro circulando pela cidade. Não conseguia, era muito dinheiro. E volumes altos, né? O banco funciona assim, à medida que você põe o dinheiro para fora, ao fim do dia, esse dinheiro todo retorna por outras vias. Sim. Você vai pagar ali no comércio, tomar um cafezinho, no supermercado, numa loja, seja lá onde for, e estes o que fazem? Recolhem esse dinheiro e retornam com ele ao banco. Era literalmente o caminho do dinheiro, né? Só que hoje a gente olha online, né? Tu acompanha por a movimentação, só que na época era 100% física. Exatamente. O dinheiro circulava pela cidade e voltava para o banco. Saía do banco, voltava... Não deve ser muito diferente hoje, mas num volume talvez bem menor. Né? Pela quantidade de tecnologia agora no processo, né? Tu consegue muitas vezes pagar por aproximação, né? E tantas outras, né? Hoje pegando... Criou-se mecanismos diversos hoje, né? De pagamento. E isso também acaba sendo oneroso, né? Para o sistema todo, como um todo, porque você acaba pagando taxas, né? Para esse sistema, você está pagando sobre o dinheiro que você recebe, cara. Então, assim, isto sai da onde? Do produto que você produz, né? Que você comercializa, o serviço que você acaba vendendo. Então, virou mais fácil
mas mais oneroso. Custa mais. Nem tu disse antes, tem alguém paga a conta, né? Sempre alguém vai pagar a conta. Quem paga é a ponta, consumidor ponta. final, sempre. E Nós é interessante, né, que a Nossa. gente fala tanto da tecnologia, né? O sistema, vamos lá, então, antes era um sistema analógico, hoje é um sistema digital, mais rápido, mais eficiente, porém mais caro. Porque é pedágio, né? Cada vez que cruza o dinheiro, fica Paga uma de ponta, paga de Exato. novo. Então o sistema é muito mais eficiente, mais rápido, porém mais caro que o analógico. Muito. Agora tem muito mais pedágio, né? Antes, Talvez, né, justifique para o governo, porque ele não emite tanto papel moeda, né? Porque isso tem um custo elevado, a produção do dinheiro. a né? nota em si, né? Uma moeda, o valor da moeda, seja ela de R$1, Maior. é muito menor que o custo da produção desta moeda. Produzir ela é muito caro, né? Exatamente. Então, talvez justifique para o Estado, né, algumas coisas aí. E com tantos pontos de vista, né, Maico, que tu já viu tanta coisa no mundo dos negócios, hoje, qual conselho tu poderia contribuir para quem está pensando em empreender, para quem já está no meio do negócio jovem, de novo, né, sabendo tudo que tu sabe hoje. A tua empresa já tem algumas décadas, né? A Dispa aí já está algumas décadas no mercado. Mas para quem está pensando em empreender, seja qual for o mercado digital, físico, comércio, serviço, qual conselho tu daria olhando assim as oportunidades que tu vê hoje de tecnologia? Existe algo que tu pensaria, olha, se eu estivesse começando hoje, iria por aqui? Talvez eu não te responda exatamente como tu queira essa pergunta, porque Vai lá. eu estava analisando, Liberdade. já analisando eu particularmente, né, o que eu faria hoje se fosse para eu começar novamente alguma coisa. Confesso para ti que eu não sei. Talvez, né, as novas tecnologias hoje são talvez algo um pouco mais perene, de mais longa duração. Mas elas também estão muito rapidamente ficando obsoletas. À medida que se cria, logo ali na frente já vem alguém e já cria algo novo que deixa isso tudo perdido, né? Vamos ver aí coisas mais recentes, né? O mercado de filmes, né? O que eram as fitas VHS. Posteriormente, vendia-se o tal do videocassete, né? Depois o videocassete, que era no 4K, não sei o que lá, e posteriormente se criou o CD. O CD logo foi mudado ali para o sistema de pendrive, que já é tecnologia ultrapassada, já se criou hoje online. Spotify é uma coisa que não existia, concentra-se tudo ali hoje. Então, assim, aonde nós vamos parar? Agora está vindo as IA, né, com uma gama de questões que nem perpassam pela nossa mente. A gente não sabe, né, no que é que vai dar isso. É aquela coisa, é tentarmos, é se dedicar, é cada vez aprender mais, saber mais, a necessidade do estudo, da educação, do querer saber e aprender, talvez seja algumas coisas nesse sentido que vão permanecer por mais tempo. A curiosidade, né, Flávio? Também. Sempre está aprendendo, sempre está estudando. Sempre tem que se buscar. É muito rápido. Acho que é uma questão importante a gente falar do quão uma entidade que nem a CDL, né, pode auxiliar nesse processo, onde tu, né, Bart, foi presidente, né? Sim. E também trouxe palestras, enfim, fez vários movimentos dentro da entidade, né? Que as pessoas venham e busquem, né, auxílio nessas entidades, tendo seus negócios, para poder ter conhecimento, que acho que passa muito pelo que tu está falando, de estar atualizado, né? Tem que se atualizar, mas também a gente precisa não só se atualizar, a gente precisa realizar. Se não realizar, nada acontece. Né? Porque se a gente ficar nesse campo aí do devaneio, do sonho, do penso, pode ser, talvez, porém, a gente não vai sair do lugar.
Uma hora A tem que ir gente- lá e correr risco. Né? a- Que é a vida do empresário, correr Esse risco. é o grande dilema, né? É correr risco. Quanto tu tá disposto a correr o risco. Exato. Precisa escolher, né? O tamanho tamanho do risco que tu vai quer correr. Eu desenvolver. sugiro, né, sempre olhar para o teu bolso. Corre o risco que o teu financeiro de novo. bolso, corre o risco que o teu bolso consegue suportar. Se você extrapolar isto, Não vai. você Sobreviver. tem uma grande possibilidade aí de passar por muita dor de cabeça. E nesse conselho, né, que o Michael já pegou o gancho, né, do óleo financeiro de novo, mas também pega a correlação, né? É uma empresa que deu certo, muito certo, e da época que a Dispa começou, né, no mesmo período, quantas estão vivas ainda? Se fizer essa correlação, o quanto vocês foram buscar tecnologia, mercado, no dado momento tentar expansão, não deu muito certo, recuaram, depois começaram a expandir de novo. O tentativa e erro, né? Vocês foram ajustando rota, mas nunca se encolheram, nunca pararam. Daqui a pouco alguém podia dizer, não, tentei expandir uma vez, deu errado, vou ficar com uma loja para sempre. E tá tudo bem, tá tudo certo. A intenção, né? A intenção é expansão, tá? A nossa intenção é expansão. Mas nós, mais uma vez, né, estamos vivendo um período, sempre é um período turbulento, mas assim, nós estamos passando por um período muito complexo, né, de material humano, né? Tá muito difícil você conseguir pessoas para somarem, né, dentro do teu negócio. Então assim, hoje é um grande e decisivo fator, material humano, né? Porque a gente vê aí muitas ofertas de emprego e sem gente para ocupar esses cargos, né? Onde é que estão essas pessoas? Talvez hoje amparadas, né, por um sistema que eu não sou muito favorável, mas aí são políticas, né, que eu acho que são talvez que amparam de uma forma, mas ao mesmo tempo complicam por outra, né? Mais uma vez, chegar a um equilíbrio nisso aí, é necessário uma mudança, né, de visão, principalmente, e de atuação, aonde todo mundo é impactado, né, a população como um todo, desde aquele que gera um posto de trabalho, né, aquele que investe, que quer o quê? Resultado, né? Ninguém investe sem querer resultado. Então, é necessário, né, mudarmos a visão disso aí. Porque, mais uma vez, né, aquela história, almoço grátis não existe, alguém paga sempre a conta. Alguém sempre vai pagar a conta. Né? E o grande desafio econômico, e aí, de novo, impacta nessa questão do comportamento, políticas públicas também, mas um choque geracional, e o quanto daí entidades, de novo, né, a parte educacional, de ter essa visão que precisa se ter aquele público mão na massa, né? Um dos pontos que a gente escuta muito, que tem o movimento do CDL Qualifica, né? Justamente pegando jovens e qualificando para aquela questão mais dia a dia do que uma empresa espera, está buscando. Porque parece que nessa parte de atendimento, relacionamento, se perdeu. E muitos colocam nesse ponto, a pandemia, mas é anterior à pandemia. Fica em casa, não se mistura, o pessoal não se cumprimenta. Criou-se um cenário onde parece que o relacionamento, as relações sociais tiveram uma perda. Mas, basicamente, na minha leitura, né, a pandemia acelerou o que já estava acontecendo, que é justamente o jovem ele se orientou muito para a tecnologia, o que é bom por um lado, mas acabou ficando com uma visão extremamente indireta, basicamente do dia a dia, do mundo real, dos atendimentos. É que tu disse, né, material humano para poder expandir as lojas, por exemplo. Vou formar uma equipe nova. Como? Onde? O que a gente vê, né, mercados mais maduros, tipo europeu, próprio americano,
né, grandes empreendimentos em matéria de lojas, né, de comércio, aonde basicamente lojas aí de 1.000 metros tem 2, 3, 4 funcionários, tem ali uns meia dúzia de caixa e Mas, cuidando Flávio, a de gente todo o já empreendimento. começa a ver isso aqui, né? Eu, ao menos, nos mercados, né? Com aquela instalação daqueles totens que a gente se auto-atende ali, Sim, né? sim, Ali a gente sim. já começa a ver um movimento, porque esses dias observando mais, assim, tem 4. Os 4 ocupados e gente esperando. Eu fiquei pensando, meu Deus, já tá assim. Daqui a pouco, esses caixas, justamente numa demanda de não ter a disponibilidade de mão de obra para trabalhar. Mas veja bem, é muito engraçado, né? A tecnologia tem ceifado muitos postos de trabalho. Mas onde vão parar essas pessoas? Né? Há estudos apontando que o futuro, né, vai ser qual? Não ter colocação para essas pessoas. E já está acontecendo. Né? A robotização, principalmente da indústria. Hoje, os call centers aí, a grande maioria é inteligência artificial. Você conversa, primeiramente, com a inteligência artificial. Se você não consegue solucionar o problema, ele é repassado a alguém para fazer o atendimento. Então, assim, muitos desses cargos e postos aí já foram retirados. Mas onde é que estão essas pessoas? Você faz um anúncio ali, não que não apareça em pessoas interessadas, mas não tem preparo. O perfil, né? O perfil, né? Né? Zero. É impressionante. Então, mais uma vez, passa por educação. O que nós vemos no nosso país? Um investimento elevado em educação, mas parece não ser efetivo. Né? Parece não estar dando resultado. Né? Qual é a formação que nós estamos tendo hoje aí na frente? Né? O que a gente vê de estudos cada vez apontando mais que o Brasil está na rabeta do sistema de educação. Então, alguma coisa não está certa. Vem né? perdendo posições, né? O Brasil vem perdendo posições ano a ano. E aumentando o investimento financeiro. Gasto. Né? Quase gasto, né? O financeiro aqui colocando, né? O gasto gasto. daí. Alguma Daí coisa gasto. não está certa. Eu costumo dizer, né? Eu nasci em 1962, estou com 63 anos. Olha aí. Eu faço uma analogia. Eu não tinha 8, 9, 10, 11, 12 anos. O que nós escutávamos? O Brasil é o país do futuro. Do futuro. Eu lembro, Né? auxiliando aí, eu lembro de escutar muito quando a gente era pequeno, disse, vocês são a geração do futuro. Eu lembro disso. Né? Pois eu vou lhe dizer uma coisa então, só para finalizar. O futuro para mim já chegou, já está passando e eu não vejo a grande mudança que deveria ter ocorrido. Claro que hoje nós vivemos muito melhor do que há anos atrás. Sim. Mas a expansão desse conforto, bem-estar, né, para a grande parcela da população, ele não chegou. Ele não chegou. E mais uma vez, qual é o problema? Onde é que está o problema? Há de se pensar quem é responsável por isso tudo. Mas, Bart, eu acho bem importante esses debates, porque uma vez eu lembro de ter lido sobre assim, se falasse naquele período, isso já faz mais de 20 anos, se falasse tanto em economia quanto se falava em futebol, se debater, se questionar, se falar realmente, a gente vê esses debates, essas questões mais recentemente da grande parte da população, para trazer para a consciência, né? Porque há pouco tempo atrás nem se tinha essas conversas em rodas de amigos. Hoje em dia mas é assim, muito qual é a acentuado cultura isso, do né? nosso país? Né? Qual é a cultura que a gente percebe? Né? Inclusive, era o meu pensamento, tá? Antes de iniciar. Qual o pensamento? É que empresário, né, é sem vergonha, que ele, por ele visar lucro, isso parece que é alguma coisa assim, um bicho de 7 cabeças. Tá entendendo? Parece que ele é um bicho papão que quer te consumir. Mas quem implantou isso tudo durante esses anos todos aí, né?
Para mim é um equívoco muito grande. E se o empresário não tiver lucro, né? Por que ele vai ser empresário? Por que ele vai trabalhar, vai ter uma empresa se não é para prosperar, buscar educação, buscar melhores investimentos, expandir o negócio, ver o negócio crescer Criar oportunidades, né? Trazer oportunidades e para gerar todos. emprego? Que daí a correlação, né? Tu tem empresas, tu tem emprego. Tu não tem empresas. Olha, eu trabalhei 3 anos e meio na indústria calçadista. Na época, eram geradas muitas oportunidades de educação para estas pessoas que estavam trabalhando, principalmente na área da produção, né? Muitos ali, através de órgãos como o SESI, na época, outras, aí, depois do comércio, tinha o SESC, né? Senac, enfim, Senac, tinha cursos. Esse pessoal, e assim, o que é que você viu com isso, né? Estas pessoas que foram para a educação cresceram, né? Não só financeiramente, como na sua educação, né? Na sua parte de entender como funciona tudo. Então, tu vê um crescimento. Conseguiram dar uma melhor educação para os seus filhos também. E isso é um ciclo que foi muito positivo, né? Mas depois começou-se a marginalizar o empresário, né? Criar-se uma visão, para mim, distorcida, né, de todo mundo que é empreendedor, e cada vez tributando-se mais e mais e mais e mais e mais, e esse tributo não retornando para a população. Porque o que é o tributo? Ele é uma forma de se arrecadar para trazer um bem-estar para todos. Para todos. Né? E, infelizmente, né, nestes anos todos que a gente tem passado aí, tem visto, um assombro de desvios e falcatruas que ocorrem, né? E muitas vezes, né, não sendo penalizados aqueles que cometeram esses erros. E vemos muito disso, né? Infelizmente. É. E apesar dos pesares, Flávio, a gente pensa e conversa, né? Vai articulando possibilidades, mas de alguma forma a gente continua acreditando, se motivando. E a minha pergunta para você é: qual é hoje a tua motivação para continuar empreendendo, continuar trabalhando Porque em tempos desafiadores, até né? porque, né, Matheus, como a gente falou, em todos esses períodos houveram períodos Indo nessa- difíceis, então tem que ter alguma motivação para continuar empreendendo. Eu acho que todo aquele que empreende, ele já é um motivado por natureza. Né? Ele, às vezes, precisa uma pequena injeção de ânimo para continuar. Né? E eu sempre digo, qual é a melhor injeção de ânimo? É quando o negócio dá certo, dá resultado e dá retorno. Você faz 1000 quilômetros de bicicleta se você sabe que lá no fim você vai ter um resultado bom. Você não anda 100 metros de carro se você sabe que ali naquele outro ponto que você vai chegar, a situação é caótica. Não vai ter o retorno. Eu falo por experiência, não sei se todos são assim, mas a minha visão é essa. A gente precisa destas injeções de ânimo, né? Que é o resultado. O resultado. Né? Você monta seja lá o que for, né? Cria um produto, você monta uma loja, você começa um escritório novo ou alguma coisa, ali você coloca o seu coração, né? O seu amor, o seu carinho por tudo aquilo ali e o melhor de si você dá para aquilo ali. Né? E se não tem resultado, realmente você desmotiva. E a motivação para mim é sempre o resultado. Ele dando resultado, dando certo, é o que motiva a gente. Né? É isso. Basicamente é isso. Não é nem um bicho de 7 cabeças, não é nem algo mirabolante, tá entendendo? São coisas simples. Eu acho que a vida está na simplicidade das coisas, né? As coisas, as coisas simples que, no fim das contas, né, é o que nos mais dão gratificação. Né? E assim, a gente encaminhando agora para os finalmente, tá, Flávio? Eu quero saber de ti, como é que tu quer ser lembrado pela tua família, pela tua equipe, pelo teu time? Como é que tu espera ser lembrado?
Olha, vou dizer assim, alguém em construção, com erros, com acertos, mas procurando sempre a cada erro acertar novamente, né? Porque esse eu acho que é o grande segredo do ser humano, né? É procurar sempre ser melhor do que foi ontem. Se você tem isso como meta, né, você pode errar por ignorância, você pode errar por questões diversas que sejam alheias à tua vontade, né, mas você só não pode errar, eu acho, por falta de caráter, né, porque aí mostra toda a sua índole, quem você realmente é. A partir desse ponto, para mim, não justifica. Deixa de ser um erro, né? Basicamente a máscara caiu. O pessoal Sabe, olha... aonde você comete equívocos, erros, realmente, mas a partir do momento que você faz, né, consciente, Exato. já demonstra quem você é. Um eterno homem em construção, então. Exatamente. Então tá, muito obrigado, né, bom. Flávio, pelo tempo, pela disponibilidade, por tudo que tu já fez também pela CDL, né, como presidente, como conselheiro, enfim, em todos os cargos que já passou dentro da entidade, né, e temos muito a agradecer pelas explicações, né, todas que tu nos trouxe aqui hoje. São visões, né, particulares. Todos podemos discordar, né, não... eu sempre digo, você lê um livro hoje, você lê ele daqui a mais alguns anos, você vai ver muitas coisas que você não viu na primeira vez. Porque nesse meio tempo, você já percorreu um caminho e passou a ter visões distintas, né? Então, cada momento, né, exige uma visão. A atualidade, ela exige uma visão muito específica e de eterno aprendizado, né? Porque você não para. As coisas hoje são muito diversas, diferentes. A gente precisa... Estamos recomeçando. Quem hoje não se atualizar tecnologicamente vai ser o analfabeto de amanhã. Vocês podem ter certeza. Sim. Tá entendendo? Se você não aprender com a IA hoje, como você vai ser amanhã um analfabeto. E o analfabeto, infelizmente, por algum tempo atrás, era que não sabia nem ler e escrever. Mas se você não aprender isso, essa questão hoje, principalmente das tecnologias, principalmente os mais velhos, eu não quero saber disso, eu não quero saber disso. Amanhã você não vai mais estar interagindo com os seus familiares. Você pode entrar numa depressão, mesmo cercado, né, daqueles que você gosta e ama, porque você não vai conseguir interagir. É que perde o time, né? E aí, para recuperar isso, não é dar 2 passos, tu tem que sair quase que numa corrida, né? Para conseguir. E a gente brinca, né? A corrida é com obstáculos, né? Porque tu vai ter que dar saltos, né? Tu vai estar correndo para recuperar o tempo perdido, dando saltos. E digamos assim, com uma perna a menos, né? Você tá velho já, cara. Hein? Não é Mas fácil. a conclusão de hoje, assim, Flávio, e agradecendo as tuas opiniões e visões, né? Porque também lá atrás tu teve essa visão do coletivo quando tu foi membro da diretoria da CDL, depois se tornou presidente da entidade e de lá para cá vem numa construção, né, via federação, via entidade de educação, né, porque acredito que a entidade, né, tem esse papel de educar o mercado, educar o comércio, o lojista, promover ações, a gente comentava de palestras, né, que foram organizadas, que na tua gestão foram feitas na cidade. Trazendo para dentro da Educação. entidade, né, toda a visão de negócio que tu tinha, inclusive, né, que foi um momento aí que também teve desventuras dentro da própria instituição, que hoje tem 53 anos, né? Sim, a CDL a gente pegou num momento ali de 35 anos, eu logo 90, 91 eu já entrei na CDL, mas não tão ativamente, mas posteriormente, de 94 em diante, ali, atuando muito mais junto à diretoria, à direção, né? 93, eu acho já. E ela, para chegar no ponto que aqui está hoje, né, todo mundo quer participar,
Mas se pegássemos lá naquele período, eu cheguei a fazer entrevista, contratar, ter que fazer de tudo, né? Então, assim, graças, né, a esta questão de ir buscar cada vez mais informações e trazer para dentro da entidade, né, coisas que hoje são um grande diferencial da entidade. Com certeza. Né? A gente tem que participar. Né? Participar tem que ativamente, estar participativamente, né? Ali, senão não funciona. Até a parte assim. Executiva mesmo, mão na massa, né? Exato. Quando assim como a gente está fazendo o nosso negócio, doando um tempo para fazer na entidade também, né? É isso. Obviamente que tudo isso passa, né, por você ter uma estrutura para poder dedicar-se. Sim, né? Perfeito. A gente teve estrutura, né? A minha esposa é metade de mim no negócio, né? Então, assim, sempre também contribuiu, né? Não criou empecilhos. A gente sabe que, né, dentro da família pode ocorrer estas situações, né? As quais acaba havendo uma divisão, né? Então, Sim. há necessidade do casal andar junto, senão é uma carguinha ali, né? Tem que ter uma parelha, né, de puxar carroça, senão não vai, né, cara? Não vai. E dentro do que a gente vê hoje na entidade, né, Flávio? Porque eu e o Maicon, a gente conversa bastante dos bastidores, da estrutura, e a gente chegou muitos anos depois. E o quanto a gente percebe, e é claro perceber, né, que a partir do teu modelo de visão de negócio, a entidade passou a ter um modelo de gestão corporativo e não tendo aquela visão, a entidade é de todo mundo, mas não é de ninguém, mas todo mundo participa, mas tem um responsável, tem uma estrutura, e essa visão, esse modelo talvez empresarial dentro da entidade, que na verdade foi na tua gestão, né, tu trouxe para dentro, é um divisor de águas nesses 53 anos da entidade, que nem tu disse, quando tu chegou, a entidade já tinha muitos anos, mas ela estava, digamos... Capenga. Estava bastante complexo. Depois que tu sobe a régua, que nem tu fez lá, a tendência é que os próximos queiram, isso, né? Isso é legal a gente pontuar, né, na visão... Observando a tua fala, Matheus, mais uma vez, tá? O que me pautava? O associado. O associado. A visão do maior... Levar a ele, né? Tá entendendo? Algo que justificasse ele ser associado à CDL. Sempre levando a ele um benefício. Exato. Então, sempre isso me pautou mais uma vez. Né? Agora me caiu um pouco o véu aqui, mas, claro, né, eu já tinha percebido isso, mas tu me trouxe a lembrança. Mas sempre foi a questão de trazer o associado e trazendo a ele um benefício. Né? Seja ele através de alguma palestra, algum curso educativo, né? Sendo através de algum benefício, né? Que nem tivemos ali, principalmente a Unimed, que hoje é um grande fator, e teve mais coisas que no decorrer dos anos a gente foi agregando. Os planos de telefonia, a gente trouxe também, teve mais uma associação que nós fizemos ali, tivemos um período de muito arrombamentos nas lojas, uma parceria com a delegacia, com a polícia, né, onde a gente cedeu moto para eles, para fazerem a ronda na cidade, que é onde dinamizou mais o atendimento, também trazendo para a grande discussão, na época, o major, não me lembro o nome dele, mas a gente trouxe ele e ele tomamos atitudes naquilo ali, onde ajudou também, né, trouxe mais segurança para o lojista, porque os arrombamentos foram muitos num período ali, ajudou, né, câmeras de vigilância também, na época, em parceria com a prefeitura, essas isso coisas. Eu lembro que foi instalado as câmeras, e a uma manutenção, série de outras né? coisas assim que agora não me vem, né? Serviços que a CDL começou a participar ativamente do município, né? Com serviços tanto de tecnologia quanto de segurança, essa mobilidade
Que até Exato. então não se tinha, né, essa visão da CDL ser um braço forte pelo coletivo. E hoje o o que coletivo nós dos vemos, empresários. né? Talvez na região, ou com certeza, a CDL de Sapiranga, ela é um diferencial de todas as outras, né, que nós temos na região aqui da Grande Porto Alegre, posso dizer assim, com certeza. Né? Ela é uma entidade que realmente, né, até nas convenções, o pessoal faz esse ponto, né, que proporcionalmente ela é uma das maiores entidades, né, porque a cidade em si não é grande, mas a CDL cresceu muito, né? por proporção. Ela é se torna- musculosa, ela Ela é ficou, musculosa. ela ficou bombada, ela foi na academia nesses anos todos aí. Acho não, é uma excelente definição. Ela é musculosa. Ela é musculosa, né? Porque tu percebe cidades que são bem maiores e não, Não, tem é essa aquele envergadura. baixinho troncadinho, sabe? E aí a gente vai entendendo um pouco nessa série de entrevistas, né, o quanto o trabalho voluntário, a doação de tempo, né, porque de novo, né, a diretoria é trabalho voluntário. Então tu não ganhou R$1 a mais ou a menos por estar aqui, mas tu dedicou tempo da tua vida. Então uma parte da tua vida de fato tá na CDL. Olha, e foram bons anos. Bons anos. Está com a família, com certeza, e está nas lojas, na Dispa. Né? É a construção de uma vida. E às vezes a gente tem o hábito de olhar um recorte da vida de uma pessoa. Ah, o fulano é assim, né? É isso aqui. Mas quando tu começa a juntar o quebra-cabeça, mas como é que fez tudo isso? Ao longo de muitos anos, né, Flávio? Essa construção e elaboração do conjunto. Cara, eu sempre digo, é mais ou menos como você subir uma escadaria, né? É melhor você subir degrau a degrau do que pular de 2 em 2 ou de 3 em 3. Está muito sujeito a dar uma tropeçada. Então eu prefiro ir subindo degrau a degrau, né? Mas com uma base sólida, uma construção que realmente vai me manter subindo sempre, né? Do que fazer essas aventuras aí de tentar pular de degraus maiores aí. Os desafios, né, dos saltos em distância. Vai que erra o pulo. Não, tem o risco. Tem o risco, né? E tem né? o risco do empreendedorismo, né? O quanto essa visão de gestão, e trazendo de novo para números, né, para a gente ter esse entendimento que a gente sempre vai ter risco. Não tem como tu neutralizar o risco. A questão é tu calcular ele, para ver se vale a pena corrê-lo ou não, né? Também tem a questão, né, vamos dizer assim, de não expandir mais, né, porque a gente fez algumas opções. Exato. Né? Principalmente a opção família. A partir do momento que você dedica-se demais, né, por um lado, você vai causar um desequilíbrio na balança. Né? É impossível estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? São escolhas. Então, a gente muitas vezes escolheu, né, o laço da família. Então... E esse tópico família, né, tão importante, né, ter esse alinhamento, né, com o trabalho, vida pessoal, profissional. E então, falando em trabalho, tá numa transição aí, segunda geração chegando. Temos aí a Dispa, que foi campeã do Mérito Logista, e pela primeira vez quem não recebeu o troféu do mérito. A gente tem tentado. Vocês sabem assim que essa questão transição familiar, empresas familiares, é um tanto complexo. Às vezes para alguns não é, né? Mas vai do que querem aqueles que vão te suceder. Perfeito. Né? Qual é a visão deles? Às vezes racionalmente se fala alguma coisa, mas o coração está em outro lugar. Está em outro lugar. Né? Então, assim, a Amanda, ela tem preparo, posso dizer assim, muito preparo. Né? Ela está assumindo ali, juntamente com o Bernardo, que é o companheiro dela, estão seguindo em frente. E vamos ver aí o que eles, nessa caminhada, se eles vão optar por isso mesmo, ou o que eles vão próximos querer, né? capítulos, né, dessa longa história já, né, que tá realmente, né, o 2025, né, um bate-papo entendendo, e realmente está numa fase de transição. Né, a gente está realmente assim, eu estou querendo meio que passar o bastão quanto antes. Mas, que bom que a gente chamou logo o Flávio para conversar, para pegar. Fica marcado esse registro aqui, né? Para daqui a pouco, lá na frente, a gente ver e poder recontar essa história com outros, né? Nem nós.
outros recontarem essa Provavelmente história com a Amanda, outros que recontarão essas histórias. Mas assim, eu posso dizer que ela tem muito preparo. Hoje, não maravilha. só mais o preparo conta, né? São as oportunidades de mercado, as situações todas, uma série de fatores aí. Mas preparada ela está. Mas diz, né, o preparado é antes do inteligente, né? Nem sempre, né? Quem tem que estar preparado. Primeiramente tem que estar preparado, né? Ele pode vencer o inteligente, né? Mas ela também tem inteligência. Além da inteligência, né? Olha... É realmente um ponto das escolhas daí, né? Vamos ver para onde o mercado, a vida, mas principalmente a vontade deles daí no caso, né? Exato. O quanto eles vão escolher. E é muito legal ver todo esse movimento, né, de educação de mercado ao longo dos anos. Os bastidores, né, da doação de tempo, de horas, de anos, que nem o Flávio disse, né, para a CDL, mas também para a empresa. E essas transições, afinal de contas, todos estamos de passagem, né? Ninguém fica para semente. A gente está plantando, deixando o nosso legado e outros vão colher. Provavelmente no futuro outros vão contar essas histórias. Teve o documentário de 50 anos, né, Flávio? Sim. Tu participou ativamente e a gente comenta, né, que é um conteúdo aí para os 60, porque vai ter uma série de entrevistas para nos 60 anos da CDL ter um compilado desse corte dos 50. Ainda, né? Mais 7, 8 A história se constrói a cada dia, então vamos lá. Vamos guardar no YouTube. É verdade. Está online, né? Como tu disse, não ficamos para a semente. Tem um personagem bíblico, né, que se chamava Matusalém. Matusalém. Vocês ouviram falar dele, provavelmente. Dizem, eu não sei se é certo isso, que ele viveu 999 anos, né? Parece que foi isso. Que é para ser o mais mais longevo, né? Mais longevo da Mas história. Morreu também, cara. Então não vamos ficar para semente. Até ele. Então tá, vamos agradecer então. Muito obrigado. E encerramos nossa... Muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. Então tá, obrigado, Flávio. Obrigado, muito obrigado, pessoal, por mais um episódio com a gente.